é algo bem complexo aí e que a gente tem que trabalhar e ficar sempre de olho aí para não faltar água, que é algo essencial para a vida, né? Seja muito bem-vindo ao Acesa na Mídia. Esse é um projeto em convênio com o CREA, onde nós da Acesa, a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitários e Ambientais, estamos trazendo profissionais para divulgar cada vez mais o tema e as áreas que abrangem o programa. Então, hoje, vamos falar da fonte e a torneira, quais são os desafios, as inovações do abastecimento de água. E, claro, temos um convidado muito especial, Bruno Vieira. A gente já se esbarra em muitos eventos aí, né? Então, quando teve esse tema, eu pensei, poxa, eu vou convidar o Bruno, porque o Bruno é um profissional que tem bastante tempo nessa área e enfrenta os desafios no setor público. Então, hoje trabalha na Prefeitura de Florianópolis. Mas, Bruno, conte, se apresente também, a sua trajetória, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ademir, obrigado pelo convite, Bom dia a todos que estão assistindo também. Bom, então, como você já falou, sou Bruno, atualmente eu trabalho na Prefeitura Municipal de Florianópolis como subsecretário de Saneamento Básico, eu estou há aproximadamente 2 anos e meio nessa função, sou engenheiro sanitarista em ambiental formado desde 2007, então eu tenho aí 18 anos aí de formação e estamos nessa batalha aí, trabalhando aqui na parte do saneamento básico de Florianópolis. Até quando a gente veio ver essa questão deste tema de abastecimento de água, e a gente vai falar, claro, assim, a água é o início, mas temos água, temos esgoto, tem vários temas relacionados, mas eu acho muito importante, até vou dizer um dos motivos que a gente convidou você, Bruno, porque o que é? A importância de cargos públicos serem preenchidos por pessoas técnicas, Então, que nem você falou, o seu cargo que você tem hoje, mas a importância de tomadores de decisão, ou pessoas que estão diretamente ligadas aos tomadores de decisão, serem técnicos, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que é essa experiência de unir a parte técnica com a parte da gestão pública. Sim, isso é importante, Ademir, você colocou, Eu sou servidor de carreira, Então eu sou formado há 18 anos, trabalho há 17 anos na Prefeitura de Florianópolis, E dentro da carreira ali, eu sou concursado como engenheiro sanitarista, E sempre busquei estar à frente da gestão, da gerência, das tomadas de decisões do serviço público, E muito por isso eu geralmente sou convidado para exercer algumas funções ali que são cargos políticos, como hoje o subsecretário de Saneamento Básico. O cargo que eu ocupo é um cargo político de livre decisão do chefe do executivo, do prefeito, E ele me deu essa função como servidor de carreira e engenheiro sanitarista e ambiental para exercer essa função, Não, meus parabéns. Isso demonstra que cada vez a parte técnica está mais envolvida e isso traz resultados melhores a longo prazo também, Ô Bruno, e outra coisa, me diga também, é uma curiosidade para quem está nos ouvindo, como você se tornou engenheiro? Explica a sua história. Bruno e engenharia e Bruno. Então, isso aí foi uma decisão que eu tomei aos 45 do segundo tempo, lá quando eu estava no terceirão, tinha que escolher um curso para fazer vestibular, e na época, eu lembro, lá era em 1999, já faz um tempinho, na época não era pela internet, a gente ia até o banco, comprava o formulário e tinha um livrinho com os cursos lá, então eu tomei a decisão já com o formulário na mão, na hora de preencher o curso que eu ia escolher, E nesse livrinho tinha descrito todos os cursos que tinham na Universidade Federal e tinha a descrição da engenharia sanitária e ambiental, que foi algo que eu li e realmente pensei, eu acho que esse curso é interessante para mim, acho que eu vou me dar bem. Eu tinha certeza que não ia fazer nada da humanas, Eu ia fazer... Por exclusão? Por exclusão, já era algo das exatas, e aí eu comecei a olhar as engenharias e gostei da engenharia sanitária e ambiental, que envolve a engenharia e a parte do meio ambiente também, então eu achei que era uma relação legal, que era um curso que eu ia me identificar, assim. E é legal isso, porque isso também traz conexão, porque pensa quantas pessoas podem estar ouvindo agora e assim, será, mas nunca sonhei com isso, ou sonhei com isso. Como é que é essa escolha? Porque às vezes já passaram vários convidados aqui e acho engraçado que cada convidado tem uma história, Então, assim, teve um convidado, o presidente do CREA, ele falou assim, minha família é toda de engenheiros. Por exemplo, eu venho de uma família que ninguém é engenheiro. E daí você falou assim, poxa, eu escolhi os 45 do segundo tempo, Porque gera dúvida, gera tudo aquilo. E tudo também, desde a escolha da entrada, do curso, que a gente falou, poxa, eu me formei, logo depois sou servidor de carreira pública. Então, a gente na Acesa aqui, a gente está querendo promover todos os espectros de todos os níveis de profissionais que a gente tem. Então, um servidor público, uma pessoa que tem uma empresa, uma pessoa que trabalha numa empresa privada, que trabalha num órgão público e assim por diante. Então, muito interessante essa história aí, Me diga como é que foi esse contato com a questão de abastecimento de água, da questão de saneamento como um todo. Como é que você entrou com o concurso público, E como é que foi todo esse andamento aí? Então, eu fiz o concurso público da CONCAP, Na época era uma companhia municipal, hoje virou uma autarquia. Então, eu trabalhei muito tempo na área de limpeza pública e gestão de resíduos sólidos.
né? Operação, coleta, destino final, enfim. Trabalhei bastante tempo. Em 2021, quando foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu fui convidado para integrar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e desde então eu estou ali. Aí eu comecei a trabalhar mais na parte de abastecimento de água, coleta também de esgoto e drenagem urbana a partir de 2021, quando eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente, né? E essa questão do abastecimento de água aí que tu comentou, né? Aproveitando esse gancho aí. Explique para quem não entende o que é um abastecimento de água, né? Porque a pessoa pensa que é comprar uma torneira e a torneira sai água, né? Tem até uma história engraçada que um índio de uma tribo isolada foi para a sociedade. E daí quando voltou, o pajé perguntou assim, qual a coisa mais importante que você viu? Cara, é uma torneira, porque tu coloca na parede e sai água, né? E daí não é isso, né? Então, conta essa história aí. Pra quem não é da área, é muito simples. Abre a torneira, tem uma caixa d'água, abre o chuveiro. No máximo acabou. Tem uma caixa d'água, abre a torneira e... Mas para a água chegar ali nessas condições potáveis, tem todo um trabalho que é feito antes e após também, né? Então tem desse planejamento de qual fonte de captação de água vai ser retirada essa água, tem toda a parte de tratamento da água, a parte de abastecimento, adução, reservação, então é uma cadeia bem grande até chegar na torneira, tem toda uma engenharia por trás, né? Tem todo esse planejamento, né? E também, então tem a parte de operação e a parte de políticas públicas, né? Então eu trabalho muito mais como políticas públicas e também a parte de concessão, então tem a concessionária que faz toda a operação desse sistema, né? Então a prefeitura acaba fazendo a parte de gestão do contrato de programa, a parte de fiscalização fica a cargo da agência reguladora, né, que é contratada, mas a parte de abastecimento de água é muito mais complexa, que parece que nem você colocou, né? Ainda mais em Florianópolis, né? Então falando um pouquinho aqui de Florianópolis, né? A maior parte de Florianópolis é uma ilha, né, os cursos d'água não têm vazão suficiente para abastecer toda a população da cidade, né? Então, Florianópolis hoje tem em torno aí de 600 mil habitantes, então não há cursos d'água, mananciais e até mesmo captação subterrânea para o volume de água que Florianópolis precisa, especialmente na parte insular, né? Então Florianópolis hoje é dependente do sistema Cubatão-Pilões, então essa água vem de outros municípios, lá Santa Maria e Imperatriz, aqui para Florianópolis. Qual a distância mais ou menos, a gente tem uma ideia? Coloca aí em redes aí de adução de água aí em torno de 50 quilômetros mais ou menos. Então é algo... É grandioso, né? É grandioso, é complexo, né? Então tem toda a parte do manancial, captação, tem as medidas ambientais necessárias para se proteger os mananciais também, e toda a operação para fazer essa água chegar na nossa torneira, né? Então tem toda uma cadeia envolvida, toda uma engenharia, tem projetos, tem a operação, então tem toda uma cadeia aí de profissionais que tem que trabalhar para a água chegar limpinha na nossa torneira, né? Isso sem falar posteriormente, depois que a gente usa a água, depois que a gente toma banho, usa a torneira, para fazer todo o tratamento de exposição final dessa água. Até bem lá em casa, né, para quem está nos ouvindo entender que, por exemplo, não adianta só ver, eu tenho uma água aqui, vou captá-la. Você tem que fazer um estudo para ver se o que você está captando não vai prejudicar o corpo hídrico para a jusante, né? Então, a questão de todo o projeto, onde vai ser tratada essa água, como vai ser o dimensionamento dessa rede, qual a dimensão da tubulação, quais as especificações que vai ter, pressão na rede, que é um problema muito grande também. Então, pensa, você está transportando água a 50 km de distância e com ambientes que têm relevo diferentes, né? Então, até onde você capta, onde você trata, você consegue fazer por gravidade, então tem que ter bombas, tem que ter sistemas. E eu acho interessante também que esse tema de abastecimento de água é tão complexo que, assim, na verdade eu estou chegando à conclusão que tudo na engenharia sanitária e ambiental tem soluções complexas, porque, pense, uma cidade de 600 mil habitantes, tem a questão do sistema Cubatão-Pilões, que você falou, que a água é captada a 50 km, tratada, e tem que vir até aqui, tem que ter pressão, e tem que ter cloro, e tem que estar tudo potável. E daí também tem a questão de como você distribui isso para a rede com pressão, né? Então, pense, é uma engenharia, tem muita coisa que pode dar problema nisso, e ainda tem locais de Florianópolis que, como você falou, tem captação de água subterrânea. Como fazer esse sistema, essa roda rodar com tantas variáveis, né? Isso é um desafio para vocês hoje, né? É complicado, né? Esse sistema ele tem que ser interligado, né? Então hoje já é interligado, né? Então através da Casan ali conseguiu interligar os sistemas, então tem o Costa Sul Norte, Costa Sul, Costa Leste, a parte continental, então ela é toda integrada, né? Quando não era integrado esse sistema, muitas vezes em algumas regiões a demanda de água era maior, o fornecimento era menor, acabava faltando água, a pressão na rede diminui, que nem você falou muito bem, a rede tem que ser dimensionada para ter uma pressão mínima também, né? Caso o consumo seja maior do que o fornecimento, acaba tendo falta d'água acaba não tendo pressão nas tubulações e pode ter problemas de rompimento e de
de contaminação dessa rede de abastecimento de água também. E Bruno, hoje, qual que você, na sua visão, assim, né? Quais são os principais desafios do profissional que trabalha com abastecimento de água? Toda a parte de projeto tem que... A base do projeto é justamente a estimativa de crescimento populacional, né? Porque você começa a fazer um projeto, você tem que prever como vai estar aquele município, aquela região que você vai estar projetando daqui a 20, 30 anos. Então tem que fazer todo esse estudo de crescimento populacional, então tem todo esse cálculo. Após isso, fazer todos o levantamento de campo, parte de topografia, parte de análise de solo, aí tem toda a parte de projeto, a parte de execução, escavação. Então é algo muito complexo. Precisamos ter profissionais capacitados para fazer toda essa parte de projeto aí, que são estudos aí complexos, né? Até a parte de manancial, que a gente já citou antes, né? Avaliar se aquele manancial vai ter essa disponibilidade de vazão para daqui a 20 anos, calculando aquela população daqui a 20 anos. Acho muito interessante, bem elencado isso, tá? Eu acho que isso é um dos temas que deve ser muito divulgado, que não se vê, né? Então, é como se fosse a cereja do bolo do projeto como um todo, porque pensa, você vai fazer um projeto de captação, de rede, de todo o sistema. Só que o que garante que esse projeto ele tem um tempo de execução, vamos colocar, por exemplo, 5 anos, né? Então, talvez, se tu projetar ele pensando só na situação atual, quando ele estiver pronto, ele já nem vai servir mais, né? Então, essa questão de tu pensar no projeto, não só no projeto, mas pensar a longo prazo. Então, esse é um campo que eu vejo da engenharia sanitária ambiental e o profissional que trabalha com isso muito visionário, né? Porque a gente está, por exemplo, aqui numa região litorânea de Florianópolis, né? Tem a questão do crescimento populacional, que assim, a gente pensar, às vezes um município que crescia 5%, 10% a cada 10 anos, cresceu 50% em 3. Tem esse do adensamento populacional, mas tem mais outro fator que a gente vive aqui, que é a temporada. Então, tem números assim, por exemplo, assim, a população em torno de Florianópolis, normal em torno de 600 mil habitantes, e na temporada vira quanto? E como é que vira o sistema nisso? É um grande desafio isso também, isso, né? Até em Florianópolis a gente consegue estimar a população que chega no verão pela coleta de lixo. Coleta de lixo. A gente consegue estimar, porque a gente sabe que a população de 600 mil habitantes produz tantas toneladas por mês. Chega no verão, duplica. Então a gente pode estimar, por uma lógica, a gente pode estimar que a população no mínimo dobra no verão, né? Principalmente ali no pico da alta temporada ali, que vai do dia 20 de dezembro até dia 10 de janeiro ali. Ali com certeza a população de Florianópolis passa de 1 milhão e 200 habitantes. A gente tem 600 mil agora. Naquela época passa de 1 milhão e 200, né? Então, que nem falou, então se for fazer uma projeção para um abastecimento de água para Florianópolis, tem que projetar para vazão de pico na alta temporada para daqui a 20 anos. Né? Então, a Florianópolis tem uma população de 600 mil habitantes, mas vai ter que calcular para uma população de 1,5 milhão, 1 milhão e 600, 2 milhões para daqui a 20 anos. Né? Então, são questões que vêm do projeto, vêm justamente da parte dos técnicos, né, elaborarem estudos, fazerem essa projeção. E essa projeção varia de cidade para cidade, né? Que tu falou, pode ter cidade, município que não cresce muito pouco, ou a população até se mantém quase estável. Né? Então vai ter parâmetros e projetos, né, diferentes do que Florianópolis, que vem crescendo muito, a capital do Brasil que mais cresceu, né, nos últimos 10 anos, conforme o censo do IBGE. Então, são desafios aí que precisamos de profissionais aí para colaborar, né? Seja na parte pública ou em empresas privadas, porque por mais que a gestão do sistema de saneamento é pública, as questões de projetos, operação, execução sempre são delegadas à empresa, né? O município acaba não fazendo projetos desse porte, né? Ou é uma concessionária, que daí pode ser uma empresa pública ou uma empresa privada, ou escritórios de engenharia que realizam esses projetos, essas execuções, né? Então, fica aí, a gente tem um leque muito aberto aí para os profissionais que vêm aí se formando na área de engenharia sanitária para trabalhar em diversas áreas, mas com o mesmo objetivo. Até para o pessoal entender, então, por exemplo, hoje temos uma concessionária que faz toda a questão de projeto, captação, transporte da água, distribuição, né? E hoje o papel da prefeitura é fazer a regulamentação disso tudo, certo? Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que é o seu papel nisso para fazer esse trabalho. Isso é, exatamente. Então, hoje a concessão é com a Casan. Então, o Florianópolis tem uma concessão de 20 anos com a Casan, que se encerra em 2032, né? E pelo marco regulatório de saneamento básico, né, a lei aprovada em 2020, ali, que atualizou a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, ela estabelece que o município deve realizar uma licitação para escolher a próxima concessionária, né? Ele veda a questão de estabelecer contratos de programas com empresas públicas, que é algo que vinha lá em 2012, existia essa possibilidade, né? Então o município, além de fazer a gestão, tem que planejar
uma eventual nova licitação, mas tudo com base em estudos, né? Então, e o principal estudo que o município faz para fazer a gestão do saneamento básico é o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico. Então a gente tem um plano, já tem a segunda versão e já estamos trabalhando na atualização para a próxima versão. No Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, ele estabelece diretrizes, objetivos, metas, investimentos para os próximos anos no município de Florianópolis. E esse plano, ele após aprovado, é um plano que ele vai como projeto de lei para a Câmara Legislativa e aprovado pelos vereadores, acaba se tornando uma lei, e essa lei ela deve ser integrada ao contrato de programa com a concessionária. Então, o município estabelece todo o planejamento com base nesse documento, e esse documento acaba integrando o contrato de programa com a concessionária, seja ela qual for, e ela tem, claro, respeitado lá o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, mas ele deve estabelecer no seu planejamento o alcance das metas estabelecidas do plano. Então, o município que é responsável pela elaboração do plano. Então, essa é a principal função do município, além, claro, de acompanhar a concessão. Então, a gente tem sistemas de ouvidorias que pode vir reclamações, a gente tem a própria fiscalização do município em cima da concessionária, a gente tem os técnicos que acompanham, acontece algum problema de extravasamento, problema de rompimento de rede, a gente notifica a concessionária, então a gente tem até uma relação boa com a concessionária, tentando resolver os problemas já mais de pronto, e em alguns casos a gente caminha para a agência reguladora para abrir um processo fiscalizatório para apurar eventuais não conformidades da prestação de serviço. Perfeito, então tem uma concessão, vocês fazem toda a controladoria disso, e daí a própria concessão tem seus deveres e obrigações a serem cumpridas. O papel de vocês, então, é ver se está sendo cumprido, como está sendo cumprido isso, e caso tenha algum problema, vocês abrem uma não conformidade e notificam a concessionária, então. Isso, exatamente. A gente faz todo o acompanhamento ali dos objetivos, metas, investimento, faz acompanhamentos, relatórios anuais, a gente faz acompanhamento da operação também, eventualmente pode ter algum problema da prestação de serviço. Quando são situações corriqueiras que toda operação do sistema de captação de água é abastecimento, tratamento de esgoto, sempre vai ter problema em qualquer cidade do mundo, é normal, acontece problema. Isso é muito bom elencar, porque pensar, mas faltou água aqui na minha... Assim, for no Japão, que tem os melhores sistemas do mundo, acontece alguns municípios mais, alguns menos, enfim, existem situações corriqueiras que são normais, é normal numa operação, num sistema tão complexo, numa cidade relativamente grande. Com tantas variáveis também, igual tu falou, a questão do crescimento populacional, a questão da temporada. Isso, ocupações irregulares, que aí dificulta também esse abastecimento, tem muito problema de perdas de água, muitos aparentes, muitos comerciais, Então, tem toda uma complexidade e a gente vai fazendo, a gente tem uma boa relação com a Casan e tenta manter essa boa relação para tentar resolver os problemas de uma forma direta, Porque o que importa para nós, para o município, é o contribuinte, É o serviço bem prestado. Então, a gente tem dialogado bastante, A gente tem uma boa relação, mas casos excepcionais que precisam de uma apuração mais detalhada, a gente abre um processo junto à agência reguladora, que é quem tem o poder fiscalizatório da caneta, que pode estabelecer, por exemplo, sanções, multas, enfim, determinar que mude padrões operacionais. Então, a fiscalização em si, o papel da fiscalização propriamente dita é da agência reguladora. Então, questões rotineiras a gente trata diretamente com a Casan, questões mais complexas a gente abre o processo junto à agência reguladora para fazer essa apuração. Perfeito. E na questão também, temos vários desafios, então toda área tem seus desafios, mas essa questão de inovações no abastecimento de água, o que você vê para quem está nos ouvindo, poxa, Ademir, a Florianópolis é muito boa nesse ponto. Quais inovações que a prefeitura está trazendo para os contratos? Quais inovações dessa área que você vê que, por mais que sejam pilotos, podem ser implementadas? Bom, enfim, eu posso citar aqui algo que a gente está fazendo, que é em relação à Lagoa do Peri. Que é o principal manancial de Florianópolis, utilizado pela concessionária para fazer esse abastecimento, Então, em Florianópolis a gente tem a parte que a gente já falou do Cubatão Pilões, mas tem captações subterrâneas, temos alguns pontos espalhados pela ilha, principalmente na região dos Ingleses e região do Campeche. Tem vários pontos de captação subterrânea, mas tem o principal, que é a Lagoa do Peri, que fica no sul da ilha, que abastece praticamente todo o sul da ilha, a Lagoa do Peri. Então, é um manancial que fica dentro de uma unidade de conservação e ela é explorada para a captação dessa água, para fazer o abastecimento da população, Mas para se ter a garantia que esse manancial se mantenha equilibrado, ambientalmente adequado para essa captação, tem que se fazer a proteção desse manancial, Então, o município já é uma unidade de conservação, já tem um plano de manejo definido, mas a gente precisa
proteger esse manancial, né? Então, algo que a gente tem instituído, de acordo com a Lei Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, é a contribuição financeira e ambiental pela exploração de atividades de saneamento básico em unidades de conservação, que é o que acontece ali, né? Então, o município estabeleceu um decreto já estamos com tratativa com a Casan e tudo mais, para que se faça esse pagamento dessa contribuição financeira e ambiental, que é nada mais justo que a empresa que explora economicamente isso, que contribua para se manter a proteção ali, que tem que ter uma unidade de conservação completa, tem que ter fiscalização, né, evitar ocupações irregulares, ocupar lançamento irregular de esgoto, por exemplo, tem que se fazer a regularização fundiária, tem que ter pessoas trabalhando, então tem que ter toda essa proteção no manancial. Ele deve contribuir, já que explora financeiramente, deve contribuir. É isso que o município de inovação na parte de abastecimento de água vem realizando através da regulamentação, um decreto regulamentador, para se ter um aporte maior, para se manter uma proteção maior na parte do manancial. Muito bem elencado, porque até o que acontece, existem muitos desafios e até problemas que ocorrem até no verão, por exemplo, assim, poxa, você tem uma demanda muito alta de água, você tem um manancial aqui dentro da ilha, só que você tem que ter um equilíbrio ecológico dele, porque você não pode captar muita água, assim, ó, não pode deixar faltar água para abastecimento, mas não pode captar muito também para não prejudicar ambientalmente também a Lagoa do Peri. E fora também, que nem tu falou, os desafios às vezes de ligações de efluentes irregulares que podem causar eutrofização da lagoa. Nossa, é um desafio de alta complexidade, né? Sim, tem também problemas naturais, né? Como a floração de algas, que é natural, é um problema natural, mas que pode afetar o abastecimento também, né? Então, para isso tem que ter estudos, né? Análise, isso a Casan já faz, né? Faz todo esse controle de análises frequentes da qualidade da água, mas tem alguns problemas também, não só antrópicos, mas problemas naturais que podem afetar, né? E havendo, por exemplo, uma floração lá de algas na Lagoa do Peri, da onde vai abastecer o restante disso daí, né? Da onde vai vir essa água, né? Então é um desafio grande, né? É algo bem complexo aí e que a gente tem que trabalhar e ficar sempre de olho aí para não faltar água, que é algo essencial para a vida, né? Perfeito. E Bruno, até para a gente finalizar também, eu queria que tu passasse alguma mensagem, assim, para quem está pensando em trabalhar nessa área, para quem está pensando em trabalhar com servidor público, na questão ou no abastecimento de água, né? O que você gostaria de ter falado para o Bruno, talvez, quando o Bruno começou lá, né? Que o Bruno de hoje já sabe. Então, é algo que tem muitas áreas de atuação, né? Então, hoje eu trabalho na parte de gestão, mas já trabalhei, por exemplo, com perícia ambiental, uma área também que pouca gente sabe que tem, né? Então, tem lá um conflito judicial, precisa de um perito com formação na área ou do saneamento ou na área ambiental, então tem esse outro campo de trabalho, tem o campo que a gente citou de projetos, que pode trabalhar em consultorias, em empresas privadas que prestam serviço para o poder público, né? Então, a gente sempre está abrindo edital para contratar projetos, a gente tem também a parte de fiscalização de ligação de irregular de esgoto. Enfim, então tem uma área aí para o pessoal que tá pensando em escolher o curso, tá para se formar, tem um leque muito amplo de atuação na parte de engenharia sanitária e ambiental, né? Então, como eu falei, a gestão é sempre pública, a gestão sempre vai ser pública, então tem diversos órgãos que as pessoas podem trabalhar, seja através de concurso público, né? Ou em empresas privadas prestando consultoria, né? Enfim, tem os órgãos ambientais também, tem órgãos ambientais tanto municipais quanto estaduais, que é uma área também bem ampla de atuação desses profissionais, né? E se está pensando em escolher ou não, claro, veja, converse, né? Busque outras pessoas formadas para ver outros pontos de vista também. O meu ponto de vista é que tem um mercado de trabalho bem aberto, bem amplo, né? Claro que a pessoa que está se formando tem um pouco mais de dificuldade para ingressar, algo que eu tive que praticamente todas as pessoas recém-formadas têm, até buscar se encaixar, ver onde vai poder atuar, né, de uma forma que se sente com prazer, que tenha recompensa também financeira, que isso é importante, né, também. É um curso que tem bastante mercado de trabalho e diverso ao campo de atuação, tem bastante diversidade aonde a pessoa vai trabalhar. Não, perfeito, concordo. E até acrescento na tua fala que nunca vai diminuir a questão ambiental. Cada vez se gera mais resíduo, cada vez precisa mais água potável, cada vez se gera mais efluente, então, né, é um campo que nunca tende a diminuir, cada vez tende a aumentar. Que nem você falou, você trabalhava na Concap antes, então, talvez os dados de geração de resíduo dia por habitantes considerava uma média, sei lá, 0,8, hoje talvez seja 1,2, né? Então, como isso vai alterando com o tempo também? E é um papel do profissional estar se atualizando em relação a isso. E também, para quem tem mais dúvidas também, é só escutar os outros episódios que a gente tem aqui, né? Então, a gente trouxe a questão do abastecimento de água com o Bruno, muito obrigado com isso, né, Bruno? Temos nossos próximos cursos esse ano, que você está nos ouvindo, então a gente tem cursos para liderança para engenheiros, que é um tema onde
não necessariamente só a parte técnica é importante, mas como você coordenar uma equipe abaixo de você. Temos outro também projeto importante da CESA também, que é Excelência para Escritório de Engenharia. Então, é como você ter um escritório de engenharia que funcione realmente como uma empresa, não só como o engenheiro solitário, né? E o último curso também, que você comentou também, a questão do licenciamento ambiental. Então, como você atingir a questão de mitigação de danos ambientais, como você mapear, como você mitigar eles, que isso possa ter uma inserção na sociedade como um todo, porque tudo que a gente faz hoje tem um impacto ambiental, né? Então, só que como a gente pode fazer isso de uma forma que o impacto seja mais controlado? Então, são cursos da CESA que vem por aí. Bruno, quero agradecer demais a sua presença aí. Se quiser me dar algum recado final aí. A tua visão trouxe até para mim, que sou da área, uma maior complexidade ainda que estava passando despercebida. Então, que é desde do projeto de captação daquela rede, pensando no crescimento populacional com N variáveis que vai ter, né? Então, eu sabia que a operação do abastecimento de água já era muito complexa, mas essa questão da operação e projeto e projeção, né? Acho que é uma questão muito primordial e que tem que ter muita atenção em relação a isso. Então, responsabilidade sua ou culpa sua, que daqui a 30 anos vai faltar água em Florianópolis, né? Puxa, pesado isso, né? Sim, é algo bem complexo, né? Que nem a gente falou lá no início, né? É muito fácil chegar em casa, abrir a torneira e utilizar, ver a água ali limpinha, mas para ela chegar lá tem toda uma complexidade, passa por uma cadeia. Perfeito, então. Esses são os desafios e inovações do abastecimento de água. Bruno, um prazer estar com você aí. Espero ter mais temas com você aqui, né? Então, vou agradecer em nome da diretoria e esperamos para os próximos episódios. Eu agradeço de mim e estamos sempre à disposição, apesar de falar aí de outros assuntos também, além do abastecimento de água, a gente está sempre à disposição, a Prefeitura de Florianópolis aí também está à disposição, também temos vários engenheiros lá que também podem vir contribuir com mais informações aí e agradeço aí o convite e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, show de bola.